Em mês de campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama, nós recebemos hoje aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, o médico oncologista Dr. Ramon de Melo. Doutor, eu queria te agradecer pela presença. Bem, eu é que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês para trocar essas experiências e discutir um pouquinho mais sobre esse tema que é muito importante, né? O Outubro Rosa, né? Uma época em que as pessoas estão mais sensibilizadas, portanto, para toda aquela questão da patologia do câncer de mama, no que diz respeito, portanto, ao seu diagnóstico, a prevenção e também a questão do tratamento dessa doença. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Fernando Castilho e pela TV Câmara o Gustavo Rosella. Doutor, você considera que as pessoas hoje são bem informadas com relação à prevenção e tratamentos sobre o câncer de mama? Quais são ainda as principais dificuldades de entendimento sobre a doença? Olha, Lidiane, hoje em dia, com a questão da televisão, das redes sociais, as pessoas acabam por ficar cada vez mais informadas com relação ao câncer de mama. Embora ainda em algumas zonas remotas do nosso país, né, e essa questão ainda não é tão forte como, tanto em cidades grandes como a gente está aqui ou nas capitais dos estados aqui no país. Mas assim, de uma forma geral, as pessoas têm noção, né, de que devem fazer, portanto, o autoexame, devem procurar a prevenção, embora ainda é preciso aumentar, portanto, essa questão da conscientização. A gente sabe que hoje em dia o câncer de mama é uma das patologias que acometem mais as mulheres aqui no Brasil quando a gente exclui o câncer de pele não melanoma, né? Então, o câncer de mama tem um papel importante, né, em termos de saúde pública, também não só no Brasil como no mundo inteiro. E um dos principais fatores de risco para essa doença é a questão da idade. Então, quanto maior a idade, né, maior o risco de ter câncer de uma forma geral. Isso acontece por uma questão muito simples, porque as células do nosso organismo, elas se replicam diariamente, né? Ou se replicam de um determinado tempo, dependendo do tipo de célula. E com o passar do tempo, essa replicação, ela vai perdendo a eficácia. Então, assim, com o passar do tempo, as células vão se replicando de uma forma diferente, né? E, portanto, o DNA vai adquirindo determinadas... DNA é aquele conteúdozinho dentro da célula, né? Também conhecido como material genético, vai adquirindo alterações que podem favorecer ao aparecimento do câncer em geral, mais especificamente aqui falando do câncer de mama. Essas alterações também estão associadas a outras questões, né, como também hereditariedade, alimentação, fatores ambientais, né? Portanto, tem que ficar atento a isso. E de uma forma geral, a gente sabe que é muito importante a questão também do autoexame. Né, o autoexame, né, a mulher se conhecer melhor, o autoexame da mama, para ver se tem ou não algum nódulo, algum caroço, digamos assim, no popular, que possa ser suspeito de uma patologia desse foro de malignidade. Então, assim, as sociedades internacionais, elas acabam por orientar que as mulheres após os 40 anos de idade façam o autoexame, portanto, façam o exame clínico da mama, com um médico de preferência, anualmente. E aquelas mulheres que depois passam dos 45 aos 50 anos, é uma situação meio controversa, além do exame clínico da mama, também tem indicação de fazer uma mamografia de rastreio. A mamografia é um exame, né, radiológico, portanto, que a mulher coloca, portanto, vê a imagem da mama e tenta, de uma certa forma, identificar de forma mais precoce algum nódulo que possa ser suspeito de malignidade. Esse rastreio, de acordo com as indicações do INCA e do Ministério da Saúde, tem indicação de ser realizado normalmente até 69 anos de idade. Algumas sociedades, como a Europeia de Oncologia, falam um pouco menos. Então, enfim, mas assim, de uma certa forma, entre 45, 50 a 69 anos de idade, você tem essa indicação de fazer esse rastreio. Agora você vai me perguntar, mas, doutor Ramon, existem de fato algumas pessoas, algumas mulheres que têm câncer de mama numa idade mais precoce? Porque você falou aqui que a idade é um fator de risco primordial. E eu falo, é verdade. Existem mulheres, sim,
que tem o câncer de mama na idade mais precoce. E esse câncer de mama na idade mais precoce, normalmente ele costuma ser um pouquinho mais agressivo. E em torno de 10 a 15% pode estar associado a fatores genéticos. Inclusive, saiu agora essa semana um artigo interessante, um editorial, uma revista científica americana muito prestigiada a nível internacional, que é o Journal of Clinical Oncology, que, portanto, é referência a nível internacional. E esse editorial falava justamente sobre isso, sobre câncer de mama e alterações genéticas nas mulheres. E eles fizeram estudos, né, e mostraram que alguns genes podem estar associados a esse fator hereditário, né? A título de informação, por exemplo, o gene do BRCA1 e 2, que inclusive a gente pode até fazer a pesquisa desses genes aqui no Brasil, aqui em Bauru, a gente encaminha, é perfeitamente cabível. E outros genes que também são uma incidência menor, como o PBLA2 e o TP53, que é menos de 1%, mas também estão associados ao câncer hereditário. E aí você vai perguntar, mas o que a gente faz então com essa informação? A mulher com câncer de mama numa idade mais jovem, a gente pesquisa esse estudo genético, o que a gente faz com isso? Portanto, isso serve para aconselhamento familiar. Portanto, nesse aconselhamento familiar, a gente vai indicar medidas de rastreio numa fase mais precoce para as mulheres que fazem parte dessa família ou para as mulheres que apresentam essas alterações. E, portanto, nesse caso, o exame clínico da mama e a mamografia, ou até uns guidelines europeus, eu falo assim europeus porque eu tive 12 anos na Europa, onde eu fiz a minha formação, e a gente às vezes utiliza também a ressonância magnética, porque tem um maior, portanto, grau de sensibilidade para a detecção desses nódulos, né, nessas mulheres. Agora, assim, é sempre imperioso utilizar a ressonância magnética? Não, a mamografia é suficiente, mas de acordo, portanto, com os nossos guidelines europeus, a gente utiliza também ressonância magnética nesse tipo de situação. Então, é uma situação que a gente tem que estar sempre de olho, né? Tem que estar atento, orientado, e depois também não ter medo de, quando encontrar um nódulo suspeito, procurar o seu médico. Porque hoje em dia a gente sabe que o câncer de mama, quanto mais precoce você diagnosticar e tratar, maior as chances de cura. E eu digo cura no sentido de que a gente pode até operar, retirar o tumor, fazer os tratamentos complementares. E de acordo até com alguns estudos europeus, como por exemplo da Universidade de Oxford, você consegue, numa mulher que tem um câncer com menos de 1 centímetro, por volta de meio centímetro, ter uma sobrevivência em 5 anos superior a 95%. Então é importante a gente ter essa consciência, né? E não ter medo de procurar o médico quando encontrar alguma situação suspeita. Bom, nós temos então a consciência de que, inclusive segundo dados dos Institutos de Pesquisa de Saúde, o INCA, por exemplo, né, de que o câncer de mama está acometendo mulheres mais jovens e houve um crescimento nos últimos 10 anos dessa quantidade de pacientes femininas mais novas. E a minha pergunta é com relação à mamografia, porque a gente sabe que existe essa indicação para mulheres acima dos 40 anos que façam anualmente a mamografia. Mas no caso dessas mulheres mais jovens que não têm essa indicação médica, existe algum indicativo de que isso seja revisto pelos médicos, não é? Que essa mamografia já seja indicada a partir da mudança, da alteração, do crescimento desses números de doenças acometidas em mulheres mais jovens. Isso pode alterar um pouquinho aí essa questão da indicação dos exames preventivos? Isso, então, como eu tinha mencionado, a questão das mulheres mais jovens, quando elas estão no contexto de uma história familiar, com parentes de primeiro grau com câncer de mama, ou quando elas têm, de alguma forma, feito a pesquisa dessas mutações, principalmente o BRCA1 e BRCA2, sim, elas têm indicação de fazer o rastreio com imagem, mamografia ou ressonância numa fase mais jovem. Até porque os nódulos, eles são perceptíveis pelo exame do toque, mas as microcalcificações, por exemplo, elas são vistas apenas por meio da mamografia, não é, doutor? Isso, os nódulos você percebe com toque. Sim. Mas para você ter uma ideia maior da suspeita de malignidade, você teria mesmo que fazer uma mamografia para poder
identificar isso aí. Como é que o Brasil está? O senhor comentou aí sobre algumas pesquisas, né, de genética. Como é que o Brasil está em termos de pesquisa oncológica, inovação? O que é que tem sido produzido de ciência aqui nos últimos anos? Olha, assim, o Brasil é um país que é um bocado heterogêneo no ponto de vista da assistência médica, né, de uma forma geral. A gente tem lugares que não estão tão avançados, mas de uma forma geral o país está muito avançado e está muito por dentro dos guidelines internacionais em termos de pesquisa. Hoje em dia a gente já consegue fazer basicamente todos os testes, quase todos os testes que se faz nos Estados Unidos e na Europa, né? Tanto pesquisas de mutações como testes que portanto, a gente utiliza para definir o tratamento complementar após a cirurgia, como é o caso do Oncotype DX. Então, assim, o país tem desenvolvido bastante, né, em termos de pesquisa, e a ideia é continuar nisso aí e acompanhar, portanto, essas novidades que estão vindo por fora. O senhor comentou agora há pouco sobre os fatores que potencializam a probabilidade de aparecimento do câncer de mama. E não se fala muito na saúde masculina, mas existem casos também de câncer de mama em homens. Existe, é verdade. Existe caso de câncer de mama em homens, né? Isso gera em torno de 1% dos casos. Inclusive, a gente fez um estudo lá em Portugal, lá no instituto onde eu trabalhei. E a gente avaliou mais de 200 casos de câncer de mama em homens e a gente conseguiu também encontrar esse número de 1% que bate com a literatura internacional. E é uma situação interessante porque muitos homens, às vezes, também não sabem que podem ter câncer de mama. Então, assim, se um homem também identificar algum nódulo estranho na mama, procure o seu médico para maiores informações e investigações, porque pode ser, embora não é o mais provável, mas pode acontecer. O que é que o paciente ou a paciente em especial tem como alternativa de tratamento para o câncer de mama, dependendo do estágio de detecção da doença, e como é que ela garante uma boa qualidade de vida depois de uma mastectomia, por exemplo, depois de um tratamento aí? Olha só, hoje em dia a gente tem aqui no Brasil, como eu te falei, o que é necessário para tratar o câncer de mama de uma forma padronizada, né, com os guidelines internacionais. O câncer de mama, de uma forma geral, quando ele é diagnosticado na fase precoce, você tem, portanto, a possibilidade de fazer a cirurgia conservadora, né, que implica na retirada mais localizada do tumor, a gente chama tumorectomia, né, ou quadrantectomia, como queira, é um termo técnico. E, além disso, a gente também pode fazer a biópsia do gânglio sentinela, que também é um outro exame que a gente injeta um material e vê se a doença está espalhada para os gânglios da axila, né, portanto. E, nesse caso, muitas vezes, dependendo da biologia do tumor, da biologia que ele expressa, né, se expressa receptores hormonais, se expressa um marcador que a gente chama ER2, do tamanho do tumor, da presença de gânglios, de nódulos acometidos na axila, aí você pode propor ou não alguns tratamentos complementares, que são a base de hormônios, né, que os médicos, de uma forma geral, chamam hormonioterapia, né? E também pode ser que haja ou não, dependendo do tamanho do tumor, também a quimioterapia complementar. Hoje em dia também já temos terapias-alvos também, né? Como o trastuzumab e o pertuzumab também, que podem estar associados também, podem estar indicados também antes da gente operar o tumor, dependendo do tamanho e da expressão desses biomarcadores que eu falei. Aí a gente fala tratamento neoadjuvante, isso também é um termo técnico, mas quer dizer tratamento antes da cirurgia. E tecnicamente a gente diz tratamento adjuvante, aquele tratamento depois da cirurgia. Então, assim, existem muitas inovações, né, no tratamento do câncer de mama. E cada vez mais isso tem crescido bastante. Mesmo na doença, quando ela chega na fase metastática, o que é metastática? Metastática é quando a doença está espalhada de uma forma popular pelos outros órgãos, né? Pode estar espalhada pelo osso, pelo fígado, enfim. Até pode ir para o cérebro, enfim. Na fase metastática também temos muitas inovações. Mais recentemente aqui no Brasil chegou agora o ribociclib, que é um fármaco também, portanto, é uma terapia-alvo, né? Que não adianta aqui estar explicando o mecanismo, mas é para o pessoal saber. Temos também outros medicamentos também associados com isso, como o palbociclib. Então, assim, está tudo
mudando, e está mudando para melhor, né? A gente hoje consegue até, né, na doença metastática, ter resultados bem interessantes, né? E pessoas com sobrevidas até superiores a 5 anos, de acordo com alguns estudos. Doutor, só para a gente esclarecer uma situação aqui, existem algumas correntes, né, e uma informação que vem sendo muito difundida junto às mulheres, que envolve a questão da reposição hormonal. Segundo algumas correntes, ela seria responsável por potencializar a possibilidade do aparecimento da doença em razão do bombardeio de hormônio aí no período da menopausa. Isso é verdade ou isso é mentira? Olha, assim, a reposição hormonal, ela é necessária, né, quando tem sua indicação. Né? Essas questões são um bocado controversas, né? Então, assim, vai depender de cada caso e tem que ser avaliado com o médico, mas, assim, de qualquer forma ou de outra, o câncer de mama é uma doença hormonal, né? Então, assim, você tem alguns tumores que expressam os receptores hormonais e quando isso acontece, o tratamento é feito a partir do bloqueio desses receptores. E alguns não expressam esses receptores, que são hormonais, e nem expressam nenhum biomarcador também, como no caso o HER2, como eu falei aqui para vocês. E esses são os triplo negativos, são tumores assim que têm um grau de agressividade maior. Então essas questões acabam por causar uma certa confusão, mas é sempre importante discutir com o médico e individualizar o seu caso, né, com cada situação. Só para a gente finalizar aqui, como é que está a oferta do tratamento, né, dos exames, da cirurgia, né, a mastectomia, por exemplo, a questão da reconstrução mamária também, como é que está essa questão, a oferta desses serviços, desses atendimentos todos aqui na cidade de Bauru? Olha, então, a gente sabe que hoje em dia a mulher que é submetida à mastectomia, ela tem esse direito, né, de recorrer à cirurgia de reconstrução. Existe hoje possibilidade de fazer isso, portanto, de fazer cirurgia de reconstrução. Aqui em Bauru, eu costumo te dizer que aqui em Bauru a medicina oncológica funciona muito bem. E eu, como tive 12 anos na Europa, até tenho uma certa legitimidade para dizer que aqui a gente funciona como se fosse uma cidade do interior da Europa. Assim, lógico, a gente não tem tudo como os grandes centros europeus, mas a gente trata 90% das situações, tanto a nível público quanto a nível privado. E a nível privado, ainda por cima, a gente faz tudo que se faz em São Paulo, por exemplo, ou quase tudo que se faz também na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, a gente está muito bem em termos de oncologia aqui em Bauru, graças a Deus. Eu acho que continuar assim, esse trabalho que as entidades têm feito para poder melhorar cada vez mais os atendimentos, tanto no SUS como nos convênios. Ok, então esclarecendo as nossas dúvidas sobre prevenção e tratamento do câncer de mama em pleno mês de outubro, né? Campanha Outubro Rosa, aqui sendo divulgada pela TV e Rádio Câmara Bauru, também comentando aí um pouco sobre as inovações e pesquisas médicas em cima da doença e seu tratamento. É que nós conversamos aqui no programa Espaço Aberto com o Dr. Ramon de Mello, médico oncologista. Eu queria agradecer, doutor, pelos esclarecimentos todos aí. Olha, eu e o Naíca que a gente agradece esse convite para participar do seu programa e estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez, eu agradeço também sua sintonia. Nós lembramos que essa entrevista vai ao ar pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e ainda fica disponível para você acessar na íntegra no YouTube. É só procurar o canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.